Bom dia, meus amores. Nessa videoaula nós iremos falar sobre função quadrática. Na verdade, nós iremos ter assim uma pequena introdução do que é função quadrática. E vamos ver alguns exemplos resolvidos sobre função quadrática. Como nós já vimos, função assim está presente em muitas situações do nosso dia a dia e existem diversas funções. Nós já vimos a função afim ou função do primeiro grau, agora nós iremos ver a função quadrática. O que é uma função quadrática? Uma função f dada dos reais para os reais chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero. O único que não pode ser zero é a. Os outros podem ser zero, b igual a zero, b e c igual a zero, mas ela tem que ser diferente de zero, tais que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente aos reais. Aqui nós temos a estrutura da nossa função quadrática, ou função do nosso de segundo grau. Nós temos o x ao quadrado, que é isso que caracteriza sendo função do segundo grau, porque o maior expoente aqui é 2. Aí nós temos um número que acompanha o x ao quadrado, que é o nosso número a. Nós temos um número que acompanha o x, que é o nosso número b, e c, que é o nosso termo independente. Quando nós vimos aqui que a tem que ser diferente de zero, é porque o número que acompanha aqui o x ao quadrado não pode ser zero. Se for zero, vai ser 0 vezes x ao quadrado, que zera. E aí nossa função deixa de ser quadrática. É por isso que o único número que não pode ser zero é o a. O b pode ser zero, o c também pode ser zero, mas o a tem que ser diferente de zero. Lembrando, a estrutura da nossa função quadrática vai ser ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Agora vamos para aqui alguns exemplos. Nós temos exemplo A, uma função f dada dos reais para os reais, com f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 15. Aqui nós temos uma função quadrática? Sim, pois nós temos o expoente 2 aqui, ó. Se nós tivermos um número x elevado ao quadrado, é porque é uma função quadrática, em que os coeficientes a é sempre o que acompanha o x ao quadrado, ou seja, nesse caso, a igual a 2, b igual a 3, que é o que acompanha o x, e c igual a menos 15, que é o nosso termo independente. Lembra, pessoal, que aqui é mais? A nossa função quadrática ela é toda mais. Quando tem o menos deve acompanhar o número. Por isso que o nosso c é menos 15. Beleza? Nossa segunda função aqui, a função g, dos reais para os reais, de lei. Aí tem a lei aqui da função. G de x igual a menos x ao quadrado dividido por 4 mais 5. É uma função quadrática? É sim, pois nós temos o x ao quadrado aqui, olha. Nosso expoente 2. Em que o coeficiente a é o que acompanha o x ao quadrado aqui. Aqui não tem nenhum número, mas é como se fosse 1. Então, a é menos 1 sobre 4. O x ao quadrado você não coloca. O x ao quadrado é da função. O nosso b, que é o elemento que acompanha x aqui. Como aqui não tem x, a gente conclui que b é 0, porque 0 vezes x, 0. E o nosso c aqui, 5. Agora, nós vamos para a terceira função, a função h, dos reais para os reais, com h de x, sendo menos x, mais raiz quadrada de 2x ao quadrado. Essa é a nossa lei de formação. É uma função quadrática? Sim, pois nós temos o x ao quadrado aqui. E agora, eu não coloquei os valores de a, nem de b, nem de c, porque eu quero fazer junto com vocês. O nosso coeficiente a é sempre o que acompanha o x ao quadrado aqui. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado aqui? Raiz quadrada de 2. Aí a gente coloca aqui, raiz quadrada de 2. Lembrando, não coloca o x ao quadrado, coloca só um número que vem acompanhando. Aí o nosso b é o que acompanha x. Quem é que está acompanhando x aqui, ó? Não tem nenhum número, mas é menos 1. Sempre quando não tem nenhum número, é 1. Então, no caso, como tem um menos, menos 1. E o nosso c é o termo independente. Quem é aqui? Nesse caso, não tem. Podemos concluir que c é 0. E vamos para a nossa quarta função.
nós temos uma função i, e dos reais para os reais, de lei. Aí nós temos a lei da função i aqui, ó, i de x igual a menos 3 sobre 2x ao quadrado. E agora nós temos que dizer quem é A, quem é B e quem é C. Bora lá. A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado aqui nesse caso? Menos 3 sobre 2. B é o número que acompanha x. Temos aqui um número acompanhando só um x? Não, então é 0. E C, temos um termo independente? Não. Veja que no caso dessa função quadrática aqui, nós só temos o termo A, os outros são 0. Veja que lá no enunciado nós dissemos que A tem que ser diferente de 0. A não pode ser 0 em nenhuma situação, porque se zerar, vai deixar de ser função quadrática. E agora vamos passar aqui para um problema resolvido. Nós temos aqui o seguinte problema. Dada a função quadrática de lei, aí tem aqui a lei da função, x ao quadrado mais 2x mais 1, calcular. Primeiro item, né? Vamos calcular, letra A, f de 2. Veja que no lugar do x aqui apareceu 2. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa lei de função e onde for x, nós iremos colocar o número que tem aqui, 2. Então, vai ficar f de 2 igual, né, x ao quadrado, só que o nosso x aqui nesse caso é 2. Aí fica 2 ao quadrado mais 2. Não tem nenhum sinal entre esse 2 e esse x, mas significa que é multiplicação. Então, não era 2 vezes x, só que o nosso x nesse caso é 2. Então, fica 2 vezes 2, mais 1 que é da lei aqui. E basta a gente resolver isso aqui. Viu que para encontrar o f de 2, a gente vai substituir onde for x na função, vamos colocar 2. Então, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, mais 1. E vai ficar f de 2 igual a 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Logo, f de 2 é igual a 9. E agora, vamos para a letra B. Agora, nós teremos que calcular f de raiz quadrada de 5. Ou seja, o nosso x agora é raiz quadrada de 5. Vamos pegar a nossa função quadrática dada aqui na questão e vamos substituir no lugar do x, raiz quadrada de 5. Daí vai ficar f de raiz quadrada de 5 é igual a raiz quadrada de 5. Não é x ao quadrado? Ficou raiz quadrada de 5 ao quadrado. Lembrando que eu estou colocando entre parênteses por conta que a raiz quadrada toda está elevado ao quadrado, tá, pessoal? Então, fica raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais 2 vezes, né? 2 vezes x fica 2 vezes raiz quadrada de 5, mais 1. Resolvendo aqui, nós vamos ter que f de raiz quadrada de 5 é igual raiz quadrada de 5 ao quadrado. A raiz quadrada com o quadrado corta e fica apenas 5, mais 2 vezes raiz quadrada de 5, eu não posso multiplicar 2 vezes 5, porque o 2 está fora da raiz e o 5 está dentro. Então, a única coisa que nós fazemos aqui é só juntar. Fica 2 raiz quadrada de 5, mais 1 que está depois. Daí, aqui agora, pessoal, a única coisa que eu posso juntar é o 5 mais 1. Esse 2 raiz quadrada de 5 eu não posso somar, porque os outros aqui não têm raiz quadrada de 5. Então, vai ficar f de raiz quadrada de 5 igual a, vamos colocar logo aqui, 2 raiz quadrada de 5. Aí fica 5 mais 1, 6 positivo. Daí, você colocar mais 6. Logo, nosso f de raiz quadrada de 5 vai ser igual a 2 raiz quadrada de 5 mais 6. Lembrando, eu não posso somar porque o 6 não tem raiz quadrada de 5. Eu só posso somar dois números quando, no caso aqui, se o 6 tivesse raiz quadrada de 5. E eu não poderia somar raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5. E sim, somente o 2 mais 6. Mas nesse caso aqui, como só o 2 tem a raiz quadrada e o 6 não, fica dessa forma. Beleza?
Vamos para o nosso próximo item aqui. Nós temos que calcular x para f de x igual a 1. Bem, nesse caso aqui, nós não temos o nosso x. Nós temos que o resultado da função aqui, ó, vai ser igual a 1. F de x igual a 1. Então, como nós temos que calcular o x, nesse caso nós vamos deixar o x, em vez de colocar f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, nós vamos colocar essa função igual a 1, porque ele disse que f de x é igual a 1. Daí vai ficar, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 1. Vamos deixar só o que tem x aqui antes da igualdade, x ao quadrado mais 2x igual 1, que já está depois da igualdade, permanece. E esse mais 1 que está aqui nessa igualdade, vamos botar para o outro lado como menos 1. Logo, nós vamos ter x ao quadrado mais 2x igual a 1 menos 1, 0. O nosso objetivo é encontrar x. Aqui, ó, x, nós temos que encontrar x. Para encontrar x aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós temos x ao quadrado mais 2x igual a 0. Esse x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, não é isso? Então, nós temos x vezes x mais 2x igual a 0. Como nós temos aqui, ó, x na primeira parcela e x na segunda parcela, nós vamos colocar um x em evidência aqui e vamos abrir a multiplicação. Tirando esse x aqui, ó, nós vamos tirar um x de cada uma das parcelas aqui, ó. Não era x vezes x, um x nós já deixamos aqui fora, só ficou 1. Mas agora nós temos 2x. Se nós temos 2x, nós deixamos um aqui fora, só restou um x, não é isso? Então, nós temos x. Aliás, eu tenho 2 vezes x. Se eu deixar o x aqui fora, aqui só restou o 2, tá, pessoal? Porque é 2 vezes x. Se o x já está aqui fora, só restou 2, igual a 0. Daí, o nosso x vezes x mais 2 vezes x igual a 0 é a mesma coisa que x vezes x. Se a gente fizer aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado, mais x vezes 2 dá 2x. É a mesma coisa, pessoal. A gente só colocou o nosso fator em evidência. Para que a gente colocou o nosso fator em evidência? Porque para uma multiplicação ser igual a 0, um dos fatores tem que ser 0. Porque se eu tiver 1 vezes 1, jamais vai ser 0. Se eu tiver 2 vezes 3, jamais vai ser 0. Mas se eu tiver, por exemplo, 2 vezes 0, 3 vezes 0, isso vai ser igual a 0. Se eu tiver 2 vezes 3, vai ser igual a 0? Não, vai ser diferente de 0. Ou seja, para que numa multiplicação nossa igualdade seja igual a 0, um dos fatores tem que ser 0. Ou o primeiro fator da multiplicação, ou o segundo fator da multiplicação. Nesse caso aqui, ó, eu não sei quem é 0, se é o x ou se é o x mais 2. Mas como eu não sei, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar x igual a 0 ou x mais 2 igual a 0. Porque um dos dois é 0, não é isso? O primeiro x igual a 0 aqui eu já sei. Então, vou só igualar x igual a 0. Ou x mais 2 igual a 0, eu vou isolar o x e vou passar o 2 para o outro lado como menos 2. O 0 não fazia diferença, eu nem repetir. Portanto, aqui está o nosso valor de x. X vai ter dois valores. Para que a função, quando a gente resolver aqui, seja igual a 1, x pode ser 0. Se a gente colocar 0 aqui no lugar de x, vai ser igual a 1. Ou x também pode ser menos 2. Se a gente colocar menos 2 aqui, a função também vai ser igual a 1. Pronto. E agora vamos para o item D, que é o último item desse problema resolvido. Lembrando que a nossa função aqui ainda é a mesma. Eu vou até anotar aqui para a gente não esquecer. A função é f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Pronto. Agora, nesse caso aqui, pessoal, nós também teremos que descobrir o x para o f de x sendo igual a 0.
Nós vamos fazer como no exemplo anterior. Nós vamos pegar a nossa função aqui, ó. Como aqui era x para f de x igual a 1, nós pegamos a função e igualamos a 1. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que em vez de ser igual a 1, o nosso f de x tem que ser igual a 0. Então, nós vamos pegar a nossa função x ao quadrado mais 2x mais 1 tem que ser igual a 0. Pessoal, como aqui é 0, se eu passar o mais 1 para o outro lado, não vai dar para a gente resolver, não. Como aqui é igual a 0, nós vamos ter que aplicar a fórmula de Bhaskara diretamente, lembra? Vamos primeiro calcular o delta, depois vamos procurar o x, x1 e x2. Olha, aqui nós temos uma função de segundo grau igual a 0. Toda vez que nós tivermos uma função de segundo grau igual a 0, para a gente encontrar o x, nós vamos utilizar desse jeito que eu vou fazer aqui, tá? É a fórmula de Bhaskara, no caso. Então, primeiro a gente vai encontrar a delta. O delta, a fórmula de delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a nossa fórmula do delta. Quem é o nosso b aqui? O nosso b é o número que acompanha x, se lembra? Quem é o nosso a? O número que acompanha x ao quadrado. E quem é o nosso c? O termo independente. Então, nosso delta vai ser igual a... Quem é o nosso b aqui? 2, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes... Quem é o nosso a aqui que acompanha o x ao quadrado? Não aparece, mas é 1. Então, fica 4 vezes 1 vezes... Quem é o c aqui? 1. Então, 4 vezes 1 vezes 1. Resolvendo aqui, nós vamos ter 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Logo, o nosso delta vai ser 4 menos 4, que é igual a 0. Beleza. Encontramos delta. Quando a gente encontrar delta, aí nós vamos em si para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara vai ser x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Essas fórmulas aqui, pessoal, de delta e de Bhaskara é regra, tá? Elas não mudam. É sempre assim. Aí agora nós vamos só substituir, ó. X vai ser igual a menos, que é da fórmula. Quem é o valor de b aqui? 2. Então fica menos 2 mais ou menos raiz quadrada de delta. Só que o nosso delta que nós encontramos aqui é 0. Dividido por 2 vezes, que é o nosso a aqui? 1. Daí o nosso x vai ser igual a menos 2, que é raiz quadrada de 0. 0, então eu nem vou colocar. Então vai ser menos 2 dividido por 2 vezes 1, 2. Quanto é menos 2 dividido por 2? Fazemos o jogo de sinal menos com mais. Menos 2 dividido por 2, 1. Então, o nosso x, para que a função f de x iguale a 0, ou seja, 0, tem que ser menos 1. Quando nós pegarmos a nossa função aqui e colocarmos o menos 1 no lugar do x, vamos obter exatamente 0. Entenderam, pessoal? Toda vez que nós tivermos que calcular o x para a função f de x ser igual a 0 e for uma função quadrática, nós vamos utilizar aqui a fórmula de Bhaskara, onde nós iremos encontrar primeiro delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois substituir na nossa equação aqui de Bhaskara. Lembrando, pessoal, que pode acontecer de encontrar dois valores para x, pode encontrar apenas um valor para x, no caso aqui do delta ser igual a 0, e pode não encontrar nenhum valor para x, no caso do delta ser um número negativo. Se delta for um número negativo, não existe o x. Se o delta der um número positivo, diferente de 0, aí tem duas raízes, ou seja, 2x, dois valores diferentes para x. E se delta for igual a 0, como nesse caso, nós obtemos um único valor para x, que nesse caso nós encontramos menos 1. Espero que tenha dado para entender um pouco sobre função quadrática.
Se caso vocês não tiverem entendido assistindo apenas uma única vez, assistem quantas vezes for necessário esse vídeo. E eu estarei disponibilizando para vocês também alguns links de vídeo, aulas do YouTube. E vocês também podem estar procurando videoaulas no YouTube para vocês estarem assistindo para entender melhor esse conteúdo. Mas qualquer coisa, podem entrar em contato comigo que eu terei maior prazer de ajudá-los.